Olá, tudo bem, guerreiros e guerreiras, flores de lótus, Highlanders, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Como Superar Mães Narcisistas. Eu sou Virginia Kozer, sou sobrevivente de narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, psicanalista em formação, e aqui você vai encontrar conteúdos voltados para vítimas de pais disfuncionais, mães e pais narcisistas. Aproveita para se inscrever se você não é inscrito e aproveita para deixar o like, que você ajuda a divulgar não só o narcisismo, mas também a levar essa informação a quem precisa, que são as vítimas que estão aí cativas. Quando você curte, o YouTube recomenda os vídeos aleatoriamente para outras pessoas e você pode estar levando aí uma vítima a sair do cativeiro. E aproveita para clicar lá no sininho, que assim você recebe todas as notificações e me segue no Instagram, virginia.cose. Gente, saiu uma reportagem bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Saiu no site Extra, dia 10/4/2021, e eu queria compartilhar com vocês. Pera lá. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar dessa forma que dá para me ler melhor. Bem, caso Henry, sobre a mãe dele, tá, gente? Uma opinião de uma psicanalista, enfim, vocês vão entender. Caso Henry, para especialista, a vaidade da mãe após a morte indica grave transtorno narcísico. Então, temos aqui a foto dela, bem arrumada. E aqui diz assim: Rio. Ao longo das investigações da morte de Henry, que terminou com a prisão do Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros, a vaidade da mãe do menino chamou atenção. Um dia após o enterro do menino, Monique, que antes do crime já gostava de se exibir em selfies, sobretudo em academias de ginástica, foi a um salão de beleza na Barra da Tijuca para fazer pé, mão e cabelo. Ao voltar para a casa dos pais em Bangu, pagou um Uber para a cabeleireira ir atendê-la no bairro da Zona Oeste. Nossa, quanto cuidado, né? Um cuidado tão grande com a aparência já tinha se manifestado antes de ir depor pela primeira vez sobre a morte de Henry na 16ª Departamento de Polícia da Barra de Tijuca. Ela mandou foto para a defesa ajudá-la na escolha da roupa. Isso é um procedimento comum, tá, gente? Porque ela tem que passar uma imagem positiva, por isso ela usou roupas claras. Até aí, tudo bem. A primeira versão, toda preta e desaconselhada, trocou por um traje mais social e todo branco. Visual que fez questão de eternizar em mais um selfie feito dentro da delegacia, com os pés sobre a cadeira, mostrando assim um total um total deboche, tá? Aparentemente relaxada e com um semblante de quase sorriso. Para psicólogos, são sinais de uma personalidade narcisista de natureza perversa, que pode ter sido potencializada com o início do relacionamento com Jairinho. Com certeza. Porque psicopatas, eles se mantêm em segredo durante muitos anos. Acredito eu que o pai do menino, mesmo com tantos anos com ela, não sabia de quão perversa ela era. Olha aí o sorrisinho dentro da delegacia, após o filho morrer, após ir ao salão, após ficar bonitinha, ela fez selfie na delegacia com as pernas ainda para cima, debochadamente e friamente. Olha lá, as perninhas ainda para cima do banco. De acordo com a psicanalista Flávia Strauch, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, as preocupações com a beleza da professora mostram uma atitude totalmente descolada da realidade. Para ela, após o caso ganhar proporção nacional, Monique deixou claro que havia uma grande preocupação em como ela aparecia nas fotos e filmagens na
cobertura midiática, sem pensar no que esse comportamento estaria passando ao público que assistia. A falta de compaixão e dor da mulher impacta as pessoas que esperam um comportamento mais condizente com alguém que perdeu o filho de maneira brutal. Ela claramente estava preocupada como iria aparecer na mídia, o que evidencia um transtorno narcísico, ao saber dos abusos de Jairinho com o garoto e tomar atitudes ambivalentes, onde se preocupava em dados momentos, mas não na tomada de uma atitude contundente. Ela prova que estava mais interessada em manter o relacionamento do que a segurança do filho, disse a psicanalista. A neuropsicóloga Paula Dutra observa que as demonstrações excessivas de vaidade de Monique configuram transtorno de personalidade de natureza perversa, pois não apresentam sinais de empatia ou comoção com a perda do filho de 4 anos. Segundo ela, pessoas com essa condição têm uma grave perturbação de caráter e não há vínculos verdadeiros nem mesmo com os filhos, estabelecendo-se assim apenas relação em benefício próprio. Com quem alguém vai como que alguém vai ao cabeleireiro depois de enterrar o filho, em ter condições emocionais para ir no cabeleireiro, se preocupar com roupas e tirar selfies, é um denunciador muito claro de um perfil narcísico. Ao fazer isso, ela decreta a falta de comprometimento dela com a luta da perda, afirma Paula. A relação doentia, segundo Paula, havia ali um relacionamento doentio entre Henry, em que Henry era um obstáculo aos dois. Ela explica, após Monique engatar o namoro com o vereador, houve um ganho de status que a envaideceu. A partir desse momento, elucida Paula, a pessoa nutre uma sensação que possui mais valores, condição importante para um narcísico. 2 personalidades com o mesmo traço de perversidade, afirma Paula, não permitem a presença de uma terceira pessoa. Não é possível cravar um quadro de psicopatia da mãe, porém, Jairinho possivelmente compartilha desse perfil. A junção dos dois foi como se tivesse colocado 2 pessoas num caldeirão feito de bomba atômica, e isso, infelizmente, resvalou na pessoa mais frágil e vulnerável da história. Flávia Strauch diz que Jairinho parece ter sido o tipo de pessoa que não admite compartilhar com o filho as suas acompanhantes. Ela pontua que os depoimentos de ex-namoradas que relataram seus filhos terem sido vítimas de maus tratos também contribuiu para identificar essa necessidade de atenção exclusiva. A impressão que dá é que esse casal, para ser casal, o Henry não poderia estar presente, no sentido que o padrasto, ao dizer para o Henry que ele atrapalhava a mãe, os dois só podem se constituir na ausência da criança. Evidentemente que um adulto maduro vai dividir afeto e atenção, mas quando há uma exigência nesse grau, chega-se à patologia de ser psicanalista. Bem, eu queria dar minha opinião sobre essa matéria. Eu acredito que essa fala é muito importante e na reportagem foi algo que me marcou muito. A babá diz isso, né? Naquelas conversas de WhatsApp. O Henry, o doutor Jairinho, diz que o Henry atrapalhava a mãe. Por que ele diria isso? Que o Henry atrapalhava a mãe? Será que não é porque realmente atrapalhava a mãe? Porque para a mãe o filho era um estorvo? Essa conversa fiada com a babá, eu vou colocar câmera. Isso tudo era, gente, manipulação, porque se a babá descobrisse que ela também torturava essa criança, ela poderia ir em cana. Então, ela finge para a babá uma preocupação, diz que vai colocar câmera, mas continua no shopping. A babá disse que o menino estava machucado. Ela, quando eu chegar, eu vejo. Zero preocupação. Então, no meu ponto de vista, essa fala é muito importante do Jairinho, dele dizer que você atrapalha a sua mãe, porque ele também era um estorvo para a mãe. Eu acho que não era só o ponto de vista do Jairinho. A mãe também, acredito eu, também maltratava, também batia, e o filho era também um incômodo para ela.
Sobre a questão dela não ter, para uma dessas terapeutas, ela não ter transtorno de personalidade perverso, do meu ponto de vista, sim, se trata de uma psicopata, não se trata só de transtorno de personalidade narcisista, 90% dos psicopatas são narcisistas, tá? Nem todo narcisista é psicopata, e eu acho que aqui no Brasil a gente está tão atrasado, essa coisa da vaidade não significa um traço de narcisismo. Não, tem narcisistas que não são vaidosos. Não tem. Pegue o DSM-5, olhe os 9 critérios, né, para ser narcisista. Se preocupar com a aparência é um dos 9 critérios. Um dos 9. Então, eu não vejo ela como o transtorno principal dela como narcisista. Eu vejo como psicopata. E 90% dos psicopatas são narcisistas, né? A grande maioria são narcisistas. Então, eu acho que se ela fosse só narcisista, ela iria manipular mais. Por mais que ela quisesse status, aparecer bem na questão da vaidade, por mais que ela quisesse isso, ela iria esconder mais isso. Ela ia fazer mais teatro. Ela iria fingir que estava sofrendo. Os psicopatas também fazem isso, tá? De fingir, de ir lá chorar, né? Também fazem. Mães psicopatas fazem esse teatro, né? Temos aí a Flor de Lis, né? Pois é, chorou no enterro do marido. Então, sim, eles podem simular. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que não é transtorno de personalidade narcisista o transtorno principal ali, não. O transtorno principal é psicopatia mesmo, ou sociopatia. O Jairinho, claro, tá bem claro, bem óbvio, que tem ali, com certeza, sadismo. Porque para ele repetir com tantas crianças, mostra um prazer em estar ali maltratando essas crianças, um prazer em estar causando dano e sofrimento a essas crianças. Outra coisa também, por que era só com as crianças, né? Por que ele não batia nessa mulher, essa mãe, a mãe do Henry, o Henry? Por que ele não batia? Porque ela também batia. Ela também maltratava. Esse discurso de, vou botar câmera, isso tudo, gente, a gente já conhece, a gente que atende as vítimas, esse discurso a gente conhece. Era só para disfarçar, porque ela também maltratava do filho. Então, no meu ponto de vista, não. Mostrar, até porque tem narcisistas que não estão nem aí para beleza. Não estão nem aí, não estão nem aí. Várias mães narcisistas que eu já atendi as vítimas, pacientes de amigas psicólogas que já trabalham há bastante tempo com transtorno de personalidade narcisista com as vítimas, a mãe não tem preocupação nenhuma com estética, é zero vaidade. Incontáveis mães que têm um transtorno de personalidade narcisista tem zero vaidade. Isso mostra o quê? Que ainda a sociedade brasileira, os terapeutas ainda associam muito o mito de Narciso com o transtorno de personalidade narcisista. Né? Que Narciso apaixonou por si, era preocupado com a beleza. É um mito, gente. Isso não existe na psicologia, nem na psicanálise. É um mito grego, que foi aí compartilhado anos e anos, milênios, na mitologia. Mas na faculdade de psicologia e na formação de psicanálise, o narcisismo não tem nada a ver com essa coisa de só ser sintoma de beleza e vaidade, não. Então, olha como estamos atrasados no Brasil. Né? Dizer que essa mulher não tem perversão, acho difícil. Acho difícil ela não ter um comportamento antissocial. Acho difícil. Do meu ponto de vista, a mãe do Henry, ela tem um transtorno de personalidade antissocial, com traços do narcisismo, porque 90% dos psicopatas são narcisistas, tá?
E o Jairinho, para mim, o sorriso dele, quando ele fala do menino, o sorriso sádico dele, para mim, não tem dúvidas se realmente se trata de um psicopata. Não tem dúvidas disso. Tá? Então, eu queria compartilhar isso com você. Ainda bem que a imprensa está falando novamente sobre mães narcisistas, sobre narcisismo. Isso é muito importante para ser divulgado. Que bom que está sendo falado. Mas, em tudo que eu já estudei sobre narcisismo e psicopatia, no meu ponto de vista, o perfil dela, o transtorno principal dela não é o narcisismo, é a psicopatia. Porque nem todo narcisista tem vaidade, é vaidoso. Nem todo ele está preocupado com a sua aparência. O narcisista está preocupado em ganhar uma corrida, né, maluca, que de maluca não tem nada, porque eles têm consciência do que fazem. Então, eles buscam vítimas para poder, numa corrida imaginária, ganhar essa corrida. Se, por um acaso, ocorrer algum mal a essa pessoa, é um ganho secundário. O ganho primário do narcisista é vencer esse oponente, né? Vencer e estar acima dessa pessoa. Para o narcisista, o ganho primário é causar maldade mesmo, é usar a pessoa e tchau. E não importa o quão perverso sejam as atitudes que esse psicopata vai ter para atingir a sua satisfação, né? Usar pessoas, maltratar, enfim, matar. Ganho secundário é ganhar status por isso. Então, no meu ponto de vista, a Monique, ela está tendo um ganho secundário depois da morte do filho. O ganho primário dela foi realmente os maus tratos. E o ganho secundário é que agora ela, para quem é psicopata, eles têm uma coisa de, ai, eu vou aparecer na TV. Ai, a polícia nunca vai conseguir me condenar. Eu vou ficar uns dias aqui preso, mas eu não vou ser condenado. Eu não vou. Eu vou escapar, eu tenho bons advogados. Ou, se eu for condenado, olha, eu vou ficar marcado na história como a grande psicopata que ajudou a matar o próprio filho. Vou sair nas manchetes. Isso, para ele, é o ganho principal. É o ganho secundário. O ganho principal é cometer a maldade. Eles têm prazer na maldade. Psicopatas são sádicos. O ganho secundário são as manchetes, o reconhecimento pela maldade dele. Ao contrário do narcisista. O narcisista não. O ganho primário, o ponto principal, o desejo principal do narcisista é vencer alguém. Vencer a sua vítima e mostrar para todo mundo que ele é melhor do que alguém. Caso seja necessário cometer atos perversos, porque eles também não têm empatia, eles podem ter o ganho secundário de maltratar as pessoas, mas não vão ter prazer nisso. Se tem prazer no sofrimento do outro, é psicopatia. Tá? Então, é importante a gente saber diferenciar a psicopatia da sociopatia, porque muitas vítimas chegam até mim pensando que as mães são narcisistas e são psicopatas. E há uma linha muito tênue entre a psicopatia e a sociopatia. Mas entre a psicopatia e o narcisismo tem as suas diferenças, mas 90% dos psicopatas são narcisistas. Então, o perfil dela é de psicopata, com os sinais dela são de traços de transtorno de personalidade antissocial, de psicopatia. E por ter essa coisa de aparecer, pode ser por ela simplesmente ser só psicopata, estar nesses 10%, porque o psicopata ele quer, no final das contas, ser reconhecido nas manchetes, ou ela pode fazer parte desses 90% de psicopatas que são narcisistas também, tá? Nem todo narcisista, ele se preocupa com a vaidade, nem todo. Eu diria que a metade dos casos que chega para mim, as mães não têm essa preocupação extrema com vaidade, não. São até, inclusive, relaxadas. Por quê? O narcisista, ele de fato não se ama, ele se sente um lixo. Ele se sente um lixo. Muitos não têm autocuidado, sequer têm vontade de se cuidar.
querem ser bonitas como fulanas de tal, invejam, mas não se cuidam, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês. Tem o e-book para você baixar aqui 100% gratuito. Mães narcisistas quando sua maior inimiga é sua própria mãe. Tem um teste para você identificar se sua mãe tem sinais de narcisismo. Tem a aula gratuita Empodere-se também. Entra no meu canal do Telegram e me siga no Instagram, virginia.cose. Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.